Professor, eu sempre prestava/presto atenção nas aulas e anotava/anoto todas. Mas na hora de fazer a prova, ou até mesmo quando o professor fazia pergunta ou algo do tipo, esquecia. Sabe me dizer o que posso fazer? A pergunta da Bonnie é o seguinte: eu presto atenção, faço anotações, mas na hora da prova eu esqueço. Primeira coisa, e que tem que deixar claro, a sua memória, ela trabalha com 2 processos importantes: armazenamento e recuperação. Armazenamento é o que você coloca dentro. Quando a gente fala, e eu digo para as pessoas, estude de maneira ativamente, escrevendo, anotando, prestando atenção, igual a Bonnie colocou aqui, o que ela está fazendo? Ela está colocando coisas na mente dela. Só que ela precisa recuperar essas informações. O que pode estar acontecendo? Ela pode estar tendo um bom processo de estudo, colocando na memória. Eu estou resumindo aqui e colocando de termos bem simples, tá? Colocando coisa na memória, mas ela não está sabendo encontrar na hora de falar. E por que ela não sabe encontrar? Por que ela não está lembrando? Porque ela não está treinando. Ela tem que treinar a recuperação dela. Porque isso que eu falo, não adianta estudar apenas na aula, você estuda depois também. Isso é uma coisa que o professor Pierre falava. Na aula você entende, em casa você aprende. Eu acho esse conceito que ele utiliza muito bom e muito simples. Por isso que eu sempre referencio ele aqui. Eu acho que é isso. Você está estudando e você precisa estudar em casa também. Não é somente na escola, não é somente na sua aula. Essa coisa que falavam, pessoal, me desculpa. Tem gente que falava assim, não, eu não estudava, eu prestava atenção na aula e resolvia. Isso aí, muitas vezes, são pessoas que têm uma boa capacidade de memorização, que tem pessoas que, geneticamente, têm uma boa memória. Tá? O que é ter uma boa memória? A pessoa lembra com mais facilidade. Ela não precisa de tantos pontos de repetição para lembrar. Ele é fácil de lembrar. Ainda mais se usa uma modalidade que a pessoa gosta. Então, por exemplo, tem pessoas que têm facilidade de lembrar leitura, aulas, porque escuta, lembra. Tem gente que tem capacidade de lembrar imagens, momentos, etc. Isso existe, tá? Geneticamente, algumas pessoas têm mais facilidade. Isso não significa que todo mundo, nossa, então todo mundo vai sofrer. Não é isso. É só você usar corretamente o método de memorização. Então, você precisa recuperar, você precisa trazer de volta, estudando em casa. Lembrando, forçando a sua memória. Lembra que eu falo? Memorização é o quê? É você forçar a memória. Falamos isso no 4º passo do método 5. No 4º passo do método 5 eu falo de quê? De fortalecer a memorização. Fortalecer o processo de armazenamento e recuperação. Técnicas de memorização fazem isso. Você recuperar com facilidade. Você aprender a lembrar. Buscar com facilidade e trazer aquilo à tona. Numa prova ou naquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, numa prova, o que você tem que fazer? Muitas vezes você tem que escrever aquilo que você lembra, se é uma prova discursiva, dissertativa. Então você tem que treinar a escrita. Por quê? Porque na hora que a prova tiver, você tem que lembrar e escrever com fluência. Então você tem que ir escrevendo bastante para poder lembrar. Se é uma prova objetiva, você tem que responder as questões. Por quê? Porque ao responder as questões, você treina a sua memória para recuperar a informação e o seu raciocínio na questão. Tudo isso está dentro do método que você utiliza. Não é só prestar atenção na aula. Já não existe essa coisa, pessoal. Eu presto atenção na aula e resolveu. Não é só isso. É um processo contínuo. Você deu o primeiro passo. Iniciou. Qual que é a primeira coisa que você faz corretamente? Presta atenção e anota. E qual que é a segunda coisa? Processo de revisão. Que é isso que eu estou falando. Pontos de contato com o conteúdo. Quanto mais você vê, mais fica na memória. 4º passo do método 5. 4º passo. Revisão. Revisão correta. Você rever e aquilo vai ficar na sua mente e você aplica na sua prova. Não basta você só fazer, você tem que aprender a lembrar disso. Por isso que uma das coisas que eu indico para algumas pessoas, e pode funcionar bem, é a leitura em voz alta e você falar o que você lembra. Às vezes você acorda cedo, você pode falar, cara, o que eu estudei ontem? Começa a falar, estudei português, substantivo, eu vi isso, eu vi que a regra tal. Começa a falar sozinho, né?
pessoal na sua casa vai falar, coitadinho, tá doido. Estuda tanto que já tá doido, tá falando sozinho, olha lá, ó. Pessoa... Deixa de pensar que você tá doido, o importante é você lembrar. Entendeu? Você vai lembrar daquilo que você estuda. É uma forma poderosa de recuperar a informação. Tem muita gente que fala, ensinar para poder aprender. Realmente, ensinar pode ajudar você a aprender. Só que não adianta nada se você não faz do jeito certo. Se você não faz num espaçamento correto de revisão, se você não procura trabalhar isso com o tempo, né? Quanto mais contato, a repetição é a mãe da memorização. Quanto mais você repete, mais se consolida, esse é o termo que fala em neurociência, consolida a informação na sua memória. E aí você lembra com mais facilidade. E com mais facilidade você articula. Entendeu? Sai da sua cabeça e você consegue se expressar corretamente. Também tem isso, tá? Também outra coisa. Isso aqui é importante. Às vezes você não consegue articular muito bem a informação que está na sua mente, ela sai toda errada. Então você tem que treinar muito bem a maneira como você consegue se expressar também. Seja escrevendo, por isso que eu falo, escreva, ou seja falando. Tem gente que... Gênio, cara, gênio, assim, sabe tudo. Eu tô usando aqui a palavra gênio com muito cuidado. Tem gente que sabe muita coisa, é genial, mas não consegue articular. Não sabe falar, não sabe se expressar. Então você tem a impressão que você está falando com alguém que não sabe nada. Porque o cara não consegue se expressar. Tem gente que faz uma prova, tá tudo na cabeça. Já aconteceu várias vezes isso aí, eu já vi aluno fazendo isso. Tal, lá, colocou... aí o professor questiona, fulano, você não colocou isso aqui? Falou, não, professor, eu sei que é isso. E o professor fala, por que você não escreveu? Ah, na hora eu não lembrei. Ela não consegue se expressar na escrita. Porque não treinou. Não treinou corretamente. Não fez o processo de revisão. Só fez uma parte. Só fez a parte do estudo. Aí, realmente, você não vai lembrar. Entendeu? Então, se você quer ter um bom resultado na sua prova, no seu concurso, o processo é total. Estudo, revisão, prática. Vale a pena. Aqui tem as 5 aulas do meu curso Rota dos Estudos. Está grátis no YouTube. Está lá na página inicial. Rota dos Estudos. Eu falo disso para você memorizar. Rota de 5 aulas. Pô, vai assistir as 5 aulas. 5 aulinhas. Tá? Meia hora, 40 minutos. Se está achando muito, então me desculpe. Né? Pô, você vai ficar reclamando de meia hora, 40 minutos para assistir uma aula? Né? Vai lá, assiste Rota dos Estudos para você ter um norte para estudar que vai ajudar você. Beleza? Ficou claro o que eu disse aqui? Ficou claro o que eu respondi para Bonnie? Ficou claro para você aí? Qual que é a dúvida que você tem sobre memorização? Coloca aqui ao vivo. Quem está ao vivo, quem está vendo a gravação, pode colocar aqui embaixo na gravação. Lembrando de clicar em gostei, compartilhar, se inscrever no canal e aqui embaixo fazer parte do meu curso Método 5 se você quer que eu ajude você a estudar do jeito certo. O link está embaixo deste vídeo aqui.